Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 13, a última lição desse trimestre, do segundo trimestre de 2025. Na próxima semana nós estaremos iniciando um novo trimestre. Quantas lições nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo através do olhar do apóstolo João. Foram lições maravilhosas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você não pode perder tempo. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e receba os nossos vídeos, a nossa pré-aula, para você ficar inteirado e poder participar das escolas bíblicas dominicais ou, se você é um professor, ministrar uma aula com excelência. Então, a lição de hoje, lição de número 13, com o título Renovação da Esperança. A classe é a classe dos adultos, revista do segundo trimestre de 2025, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o comentarista é o nosso pastor Elianai Cabral. Olha só, a palavra-chave da nossa lição é esperança. O que significa esperança? Do latim, esperare, que significa esperar ou ter esperança. Sua raiz se entrelaça com a ideia de aguardar com confiança, de manter-se firme na expectativa de algo bom. Não se trata de uma espera passiva, um mero desejo sem fundamento. A etimologia de esperança sugere uma postura ativa diante do futuro, um ato de fé na possibilidade. Então, ele traz aqui o seguinte exemplo. Pense na semente que, sepultada na terra escura, espera a chuva e o sol para brotar. Isso é um exemplo de esperança. Ela não sabe o dia exato, mas sua natureza intrínseca a impulsiona a aguardar com a certeza de que a vida se abrirá a caminho. Então esse é o exemplo de esperança. Você não sabe o dia, não sabe a hora, mas você sabe que vai acontecer. Texto áureo da nossa lição. E 8 dias depois estavam outras vezes os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. João capítulo 20, verso 26. A verdade prática da nossa lição nos diz assim, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Então, a ressurreição de Jesus é o ápice da nossa esperança, da esperança de todo cristão. A leitura bíblica em classe será feita em João capítulo 20, verso 19, verso 20 e depois do verso 24 a 31. Faça a leitura pausadamente, destacando as palavras de maior complexidade para você depois ver o significado, veja em mais de uma tradução. Isso é muito importante para você ficar inteirado do texto, né, de todo o capítulo, e assim desta forma você vai compreender melhor a lição e a proposta então do comentarista. Introdução da nossa lição. Chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Objetivos da lição são 3. O primeiro objetivo é analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. Segundo objetivo, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E o terceiro objetivo da lição é fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Primeiro ponto da nossa lição, a aparição de Jesus Cristo. O primeiro assunto diz, paz seja convosco. Então nós vamos comentar a respeito deste momento. Jesus faz a sua aparição aos discípulos. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres. Como estava o ambiente quando Jesus se revelou pela segunda vez aos seus seguidores? Olha só, quando Jesus se revelou aos seus seguidores pela segunda vez, o ambiente era de medo e reclusão. Os discípulos estavam com medo por causa da perseguição que fora feita após terem crucificado Jesus. Olha só, Maria Madalena, eles já haviam recebido a informação de Maria Madalena sobre a ressurreição de Jesus, mas eles ainda demonstravam ceticismo, ou seja, estavam ainda duvidando. E qual era a condição dos discípulos antes e depois da segunda aparição de Jesus? Olha só, antes da segunda aparição de Jesus, os discípulos estavam tomados por medo, sentiam, né, desprotegidos, carentes, porque o seu mestre havia falecido, o seu mestre havia sido crucificado. Então, o sentimento dentro do coração deles era de medo, de abandono.
Mas olha só, mesmo após Maria Madalena relatar ter visto Jesus, eles permaneceram ainda duvidando, céticos e permaneceram escondidos. Aí, dias depois, mesmo após terem recebido o Espírito Santo como consolador, eles continuavam trancados, com medo, no mesmo local. Ao aparecer novamente entre eles, Jesus repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Ou seja, Jesus queria dizer: eu estou aqui, eu estou com vocês, eu venci a morte. Olha só, João capítulo 20, verso 22 e 23 nos diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhe são perdoados, e aqueles a quem o retirardes, lhes são retidos. Agora João capítulo 20, verso 26, olha só: e 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, estavam reclusos, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Ou seja, Jesus queria falar: olha, chega de medo, eu venci, eu ressuscitei, eu cumpri as profecias. Segundo assunto, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Então nós vamos ver alguns registros, né, da aparição de Jesus já ressuscitado. Então nós temos, olha, entre a sua ressurreição e ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões, começando com, olha só, Maria Madalena foi a primeira, junto ao túmulo vazio. Depois, as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos. Em terceira ocasião, depois foi a vez de Pedro, que ele foi até o túmulo. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús, também foi outra ocasião na aparição de Jesus, ressurreto. A quinta aparição, os discípulos reunidos em uma casa em Jerusalém. Depois, a sexta, na presença de Tomé. Na sétima ocasião, Jesus apareceu aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Depois, a oitava ocasião, Jesus apareceu aos apóstolos e mais a 500 seguidores. A nona ocasião, Jesus apareceu a Tiago, seu irmão. E a 10ª ocasião que nós vemos aqui, relatado em Atos dos Apóstolos, Marcos e Lucas, é Jesus se manifestando pela última vez antes da sua ascensão no Monte das Oliveiras. Então essas são as 10 ocasiões destacadas aí nos evangelhos, também destacadas nas cartas de Paulo aos Coríntios, né? Nós temos aí as ocasiões em que Jesus apareceu aos discípulos e muitas outras pessoas antes da sua ascensão ao céu. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo, confirmando através destas testemunhas o cumprimento da profecia. Terceiro assunto, preciosas lições. Então agora nós vamos ver as preciosas lições que nós aprendemos através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo nos apresenta lições que são a base da nossa fé. E quais as lições da ressurreição de Cristo para a fé cristã? Olha só, a ressurreição de Cristo é o ponto central da fé cristã. Então essa é a primeira lição. Ela é o ponto central da nossa fé cristã. Pois, como Paulo disse, sem ela, a pregação ela é uma fé vã, vazia. Então, essa é a outra lição. Sem a ressurreição, a nossa pregação não é eficaz. A nossa pregação, o nosso testemunho é vão. É um fato inquestionável que traz certeza e alegria. E a promessa de que os mortos em Cristo ressuscitarão. É outra lição que nós temos através da ressurreição. Os mortos ressuscitarão e um dia seremos como o Senhor. Então, são todas as lições que são baseadas através da ressurreição de Jesus. Então, várias coisas estão baseadas na ressurreição de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, nos diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, com a ressurreição, a nossa pregação ela é eficaz, ela é verdadeira, por causa da ressurreição. Olha só, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14 a 16, nos diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos aqueles que morreram em Cristo têm a esperança de que ressuscitarão. Segundo ponto da nossa lição, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Então nós vamos agora comentar a respeito da aparição de Jesus e a esperança envolto a ressurreição de Jesus e também uma plena alegria, não só dos discípulos, mas por todos nós nos dias de hoje, a respeito da ressurreição. Jesus ressuscitou, venceu a morte.
O primeiro assunto diz: o medo deu lugar à esperança. Então, o medo que existia por causa da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, se transformou em esperança e em alegria por causa da sua ressurreição. Olha só, com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. Como a revelação de Jesus após sua ressurreição impactou o estado emocional dos discípulos. Olha só, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus haviam gerado medo, frustração e desesperança nos corações dos discípulos. Então nós vemos claramente, eles ficaram reclusos por medo da perseguição e também frustrados por causa da morte de Jesus. Mas não passava pela cabeça deles que tudo isso teria que acontecer. Eram profecias que estavam se cumprindo ao longo de todo esse processo de morte e sepultamento de Jesus. No entanto, a revelação de Jesus a eles transformou imediatamente os seus rostos. Então, quando Jesus se pôs no meio deles, apareceu no meio deles, ressurreto, vivo, o corpo glorificado, imediatamente eles viram e o seu semblante mudou, o seu coração mudou, os seus sentimentos mudaram, né? Pois o Cristo que venceu a morte renova a esperança e afasta a desesperança. Então Cristo, ele renova as nossas esperanças através do seu poder, através dele ter ressuscitado dos mortos. Olha só, que diz Lucas capítulo 24, verso 22 a 26. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Nesta passagem nós vemos Jesus caminhando ao lado dos dois discípulos que estavam indo para Emaús. E aí Jesus começa a conversar com eles e mostra, expõe toda a profecia que deveria se cumprir com a crucificação, morte, sepultamento de Jesus. Mas o que eles não perceberam é que era Jesus que estava com eles, andando com eles, falando com eles. Mas algo dentro deles começou a florescer, começou a queimar. Então, quando nós olhamos a ressurreição de Jesus, ela nos causa um impacto emocional. Foi o que aconteceu com os discípulos. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, esse mesmo impacto que ocorreu com os discípulos acontece conosco também. Segundo assunto, a tristeza deu lugar à alegria. Então a tristeza que havia por causa da morte tomou lugar, a alegria tomou lugar com a ressurreição e Jesus ter vencido então a morte. Olha só, Jesus sabia dos sentimentos instalados nos corações dos discípulos, que era o quê? A tristeza. E é o que Jesus opera em nossas vidas hoje. Quando nós estamos tristes, Jesus, ele nos alegra através do Espírito Santo. Quando nós ainda não aceitamos a Jesus e tomamos a decisão de entregar nossa vida para Jesus, toda a tristeza dentro do nosso coração, ela vai embora. Porque Jesus opera, o Jesus ressuscitado passa a operar em nossas vidas. Qual foi o impacto da aparição de Jesus ressuscitado nos discípulos? A aparição de Jesus ressuscitado eliminou a tristeza dos discípulos e encheu os seus corações de alegria. Estar na presença de Cristo, do Cristo ressuscitado, promove uma vida de alegria, permitindo que os crentes se alegrem no Espírito de Deus, mesmo em situações difíceis. Olha só, João, capítulo 20, verso 20 diz: e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Então toda tristeza, angústia, medo foi embora após Jesus aparecer diante dos discípulos, mostrando: olha, eu venci a morte. Tudo que eu falei e tudo que os profetas falaram no Antigo Testamento se cumpriu. Tenhais paz, tenha paz dentro de si. Terceiro assunto do nosso segundo ponto: esperança e a alegria. A ressurreição de Jesus trouxe esperança e também a alegria. Olha só, as virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento, resultado da ressurreição de Cristo, é a esperança e a alegria. Então, o maior resultado, ou os resultados principais da ressurreição, é justamente a esperança e a alegria. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança. Esperança de salvação, esperança de ter sido absolvido dos nossos pecados e esperança de entrar no reino de Deus. Qual a importância da esperança e da alegria para a vida do cristão? Olha só, a esperança e a alegria.
são virtudes cristãs essenciais. Ela é essencial, mencionadas no Novo Testamento. Paulo associa a esperança à fé e ao amor, e a alegria é parte do fruto do Espírito. Ambas as virtudes estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos em Cristo, que venceu a morte, a esperança e a alegria devem ser evidentes na vida dos cristãos. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Gálatas capítulo 5, verso 22 já nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, a ressurreição de Jesus nos proporciona todos esses atributos: a esperança, a fé, o amor. Mas o maior dele é o amor. Por quê? Porque Jesus, ele se sacrificou pela humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por esse mundo, se entregou pela humanidade. Terceiro e último ponto da nossa lição, da lição que nós estamos estudando esta semana, a renovação da esperança. Jesus está dizendo para você através desta lição: renove a sua esperança. Deixa de viver triste, abatido, deprimido. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte para te dar alegria, para te dar esperança. E o terceiro ponto da nossa lição diz: a aparição de Jesus, convicção fortalecida. O primeiro assunto diz: as dúvidas dissipadas. Os discípulos tinham várias dúvidas, mas com a aparição de Jesus, essas dúvidas se acabaram. Vamos a elas. Olha só, a aparição de Jesus mudou o sentimento de incredulidade de seu discípulo Tomé. E não só de Tomé, mas muitos outros, sendo um sentimento que impede muitas pessoas de receber os milagres, curas e viver plenamente em Cristo. É uma realidade. Como a dúvida de Tomé em relação à ressurreição de Jesus foi resolvida. Olha como foi resolvida. A dúvida de Tomé foi resolvida quando ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus e tocá-lo. Após esse encontro, todas as suas incertezas foram dissipadas. E a fé de Tomé e dos outros discípulos foi reforçada pela presença do Cristo ressurreto. Olha só, João capítulo 20, verso 25 diz: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele, quem? Tomé, disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lado dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Segundo assunto, fortalecimento da fé. A aparição de Jesus ressurreto no meio dos discípulos fortaleceu a fé deles. Fortaleceu também a fé de Tomé. Olha só. Anteriormente, cético, incrédulo, Tomé profere uma linda declaração de fé. Não por simplesmente tocar em Jesus, mas pelo seu encontro. Sem um encontro verdadeiro com Jesus, nos tornamos céticos, duvidosos. E damos lugar a emoções vazias. Olha só, o que a declaração de Tomé revela sobre a experiência com o Cristo ressurreto? Olha só, a declaração de Tomé revela que ter um encontro com o ressurreto, com Cristo ressuscitado, torna impossível continuar a duvidar. Então, eu posso passar a noite toda, o dia todo, falando de Jesus. Mas se você não tiver um encontro pessoal com Jesus, você nunca vai, de fato, compreender tudo o que eu estiver falando para você. Então eu convido, se você ainda não teve um encontro com Jesus, peça que ele venha a encontrar-se com você. E você vai, todas as suas dúvidas serão sanadas e você não terá mais dúvidas, mas sim certeza no seu coração. Assim como Tomé, muitos céticos e agnósticos ao longo da história da igreja, após esse encontro, passaram a afirmar sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras, superando a rebeldia da idolatria humana. João capítulo 20, verso 28 diz: E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Apenas através desse encontro, ele entendeu e todas as incertezas saíram de dentro do seu coração. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso 21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, todos eles agiam e muitos ainda agem dessa forma hoje. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Mas somente através do verdadeiro encontro com Jesus que você então vai ter a certeza de que Jesus ressuscitou e vivo está. Terceiro e último assunto da nossa lição: fortalecimento da esperança.
Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Como eu falei, após a ressurreição de Cristo, nós temos então a nossa base de fé e nós temos a nossa base de esperança com a ressurreição de Jesus Cristo. Olha só, como a ressurreição de Cristo influencia a nossa esperança para o futuro. Olha só de que forma ela influencia. A ressurreição de Cristo expande nossa esperança para o futuro, pois ela é a base da promessa bíblica de que um dia os mortos em Cristo receberão também, igual a Cristo, um corpo glorificado. Essa doutrina essencial é uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, ensinada e defendida por ele, e serve como uma antecipação da ressurreição dos salvos que já partiram e da glorificação dos nossos corpos. Então a ressurreição de Cristo traz essa esperança de que mesmo se morrermos em Cristo, nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Olha só, Atos capítulo 24, verso 15 diz: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam. Quem? Os que morreram. De que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 a 14 nos diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14 diz: por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, a nossa base de esperança de ressuscitarmos é justamente termos como exemplo a ressurreição de Jesus Cristo. Então precisa ficar isso muito bem entendido. O que nos influencia o futuro? A ressurreição de Jesus nos influencia muito ao futuro, que mesmo morrendo em Cristo, nós ressuscitaremos um dia, ok? E aqueles que ficarem vivos, como diz a palavra, terão seus corpos glorificados, como Jesus também. Jesus ressuscitou e teve um corpo glorificado. Aqueles que não passarem pela morte, estiverem vivos, quando acontecer aí o arrebatamento da igreja, os seus corpos serão glorificados. E os que dormem serão ressuscitados e os seus corpos glorificados. Partimos agora para a nossa conclusão. Que lição abençoada. Fizemos um resumo para que você possa compreender, então, o que é essa renovação da esperança, baseada justamente na ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Cristo que renova a nossa fé, que nos dá a esperança de alcançarmos a salvação e entrarmos no reino de Deus. Olha só a conclusão da lição. Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele, é Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. Eu espero que você tenha compreendido esta lição. Eu espero que você tenha compreendido todas as lições que nós apresentamos ao longo desse trimestre. Se você perdeu alguma lição, nós temos uma playlist no nosso canal para você assistir todas as lições, maratonar as lições. E semana que vem, se assim o nosso Deus nos permitir, estaremos iniciando um novo trimestre com novas lições valiosas. Então você, aluno, aluna, não perca tempo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações que nós estamos toda semana postando a pré-aula e também perguntas relacionadas com a lição para você ficar inteirado de todo o assunto, para você participar efetivamente das aulas presenciais, se você é professor, ministrar uma aula com excelência. E lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar. Que Deus te abençoe.